Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito prática, muito relevante nos dias de hoje, que é a questão da humildade e do orgulho. Mas principalmente nós vamos dar destaque sobre a questão do orgulho, os sintomas do orgulho. Quais são os sintomas do orgulho tomando o nosso coração, da altivez, da arrogância, da prepotência, daquela pessoa que se acha maior do que as demais pessoas, daquela pessoa que realmente tem o ego inflamado, como diz Hegel, né, um pensador alemão, que tem um ego absoluto, que se acha melhor do que tudo e do que todos, o que é um grande perigo, porque o orgulho, querido, é o pai de todos os pecados, de todas as anomalias humanas. Mas nós aprendemos, né, isso são palavras de Andrew Moore, que a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Então, continue conosco, abre o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã. Nós vamos falar sobre sintomas do orgulho. E desde já quero te convidar, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, onde tem todas as nossas redes sociais, todas as nossas mídias eletrônicas, materiais maravilhosos para abençoar a sua vida, o seu coração, em áudio, vídeos, artigos. E além disso, nós temos cursos online maravilhosos, batalha espiritual, escatologia, curso de vida no espírito, restauração da alma, curso de princípios familiares, cursos de liderança. Nós temos muito material valioso ali para abençoar a sua vida e o seu coração. Nós estamos baseados em Provérbios 16, 18 a 20. Provérbios 16, 18 a 20, a Bíblia diz: a soberba, aqui, orgulho, precede a ruína, outras versões diz a destruição, e a altivez do espírito, a queda. Olha só, irmão, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Aí no 19, aqui, Salomão diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E ele termina aqui no 20 dizendo que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Glória a Deus, o que confia no Senhor, esse é feliz. Como é que está a tua felicidade? Como é que está o teu coraçãozinho diante do Senhor? Que maravilha é andarmos com Deus, é ouvirmos os ensinamentos da palavra de Deus e aquilo que Deus tem para ensinar para nós. E o destaque é aqui o 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então nós queremos destacar justamente isso. Quais são os sintomas da soberba? Primeiro sintoma da soberba, querido, é aquela pessoa, hoje é muito comum, que tenta ser notado o tempo todo. Uma pessoa que sempre entra no ambiente, ela faz de tudo para tentar ser notado por outros. No fundo, isso é soberba. Tentar ser notado por todos, né? E hoje nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente vê demais essa característica do orgulho, da soberba no coração de muitas pessoas. Pessoas que fazem de tudo para aparecer, pessoas que até se colocam em situações ridículas, né? Às vezes até difamatórias, se expõem sexualmente, expõem seus corpos, tudo isso para tentar ser notado. Isso é soberba, irmão. Outra coisa, desejar atenção. Uma pessoa que deseja atenção o tempo todo, ela está sendo movida pelo ego, está sendo movida pelo seu eu, está sendo movida por orgulho e altivez. Outra coisa, uma pessoa que tem comichão por elogios. Comichão por elogios é outra característica do soberbo. O tempo todo ela precisa ser elogiada, o tempo todo ela precisa inflar o seu coraçãozinho, o seu eu, um eu inflado, um eu, né, que necessita, tem comichão por elogios. Isso não é legal, querido, isso mostra que o coração não está bem. Outro sintoma de soberba, possui a necessidade de ser importante, sempre quer a proeminência, sempre quer ser importante, sempre quer estar acima de tudo e de todos. Isso é soberba. Soberbo também detesta a ideia de ser submisso a alguém ou algo, detesta a ideia de ser submisso. Então ele tem muita dificuldade de obedecer, de submeter às autoridades. E olha o que diz Romanos 3, a Bíblia diz: toda autoridade foi instituída por Deus
E quem resiste à autoridade de Deus trará sobre si mesmo condenação. Ou seja, todo lugar que nós vamos, existe uma cadeia de autoridade. A autoridade é um princípio divino, para que haja ordem, para que não haja caos. Todo lugar, se você está numa estrada, a autoridade é o policial. Se você está na escola, a autoridade é a diretora. Se você está na universidade, ali numa sala de aula, a autoridade ali é o professor. Então, todo ambiente onde nós estamos, existe uma ordem, existe uma cadeia de autoridade que precisa ser obedecida. Mas o orgulhoso não é assim, ele detesta a ideia de estar submisso. Ele é rebelde, ele é insubmisso, e a rebeldia é um princípio satânico contrário à palavra de Deus. Outro sintoma de soberba é a aversão à ideia de admitir transgressão. Ou seja, a pessoa tem dificuldade, ela não admite erros, falhas, vulnerabilidades, fraqueza, transgressão. Transgressão significa a quebra da lei de Deus. Então, todo orgulhoso, ele faz de tudo para defender o seu eu. Ele se justifica, ele joga a culpa nos outros, ele transfere responsabilidade para outras pessoas, mas ele tem aversão à ideia de admitir transgressão. Outra coisa, outro sintoma de soberba é uma pessoa que tem forte teimosia. Sabe aquela pessoa teimosa? Aquela pessoa que você fala, aconselha, diz e ela é teimosa. Tudo tem que ser do jeito dele, não escuta ninguém, entra no ouvido os conselhos espirituais e sai pelo outro. Como tem gente com forte teimosia? Isso tudo é soberba. Soberba e arrogância, altivez, prepotência, orgulho precede a ruína, diz a Bíblia, mas o espírito altivo precede também a queda. E o outro sintoma de soberba é aquela pessoa sempre cheia de argumentos, sempre tem argumento para tudo, tem resposta para tudo, sabe tudo, acha que sabe tudo. Ser argumentativo demais, de forma exagerada, aqui nós estamos falando de forma exagerada, né, esdrúxula, não é que você tem um argumento e já é orgulhoso, não é isso, mas é aquela pessoa que sempre tem argumento para tudo, sempre é argumentativo o tempo todo, pensa que sabe tudo e fala e quer aparecer, no falar é uma pessoa soberba. Outra característica do soberbo é alguém que exige que seja tudo à sua maneira, é o que a gente chama de engenhosidade, pessoa engenhosa, tudo tem que ser da sua maneira. Isso é orgulho, irmão, né? Isso pode destruir um casamento, pode destruir amizades, pode destruir relacionamento. A pessoa engenhosa, tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser do jeito que ela fala, tudo tem que ser do jeitinho dela. Para com isso. Quando nós estamos num ambiente coletivo, nós temos que ser flexíveis, nós temos que nos adaptar à maioria, nós temos que, às vezes, nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito, pelo contrário, muitas vezes temos que abrir mão, temos que renunciar, temos que nos sacrificar, mas o orgulhoso, ele exige que sempre as coisas sejam da sua maneira. Será que eu estou falando de você, irmão? Isso não é para pensar para o outro, é para olhar para dentro de nós, do nosso coração, dos nossos comportamentos, as nossas atitudes. Será que não têm sido arrogantes, altivas, né, orgulhosas diante das pessoas? Porque o orgulho não tem como esconder, ele aparece. Por mais que seja exaltado, né, no meio da nossa sociedade arrogante, narcisística, né, que são amantes de si mesmo, são amantes da sua própria imagem, a característica da nossa sociedade atual é uma sociedade narcísica, que é amante de si e que é orgulhosa, prepotente, arrogante e coloca o orgulho e a prepotência como algo bonito, lindo. Só que a Bíblia diz que é o contrário, é pecaminoso. O orgulho precede a ruína, o espírito altivo precede a queda. O soberbo é alguém que deseja também controlar sobre outros. É uma pessoa controladora, é uma pessoa manipuladora. Ela faz de tudo para conseguir o que quer. Se tiver que manipular, se tiver que xingar, xinga. Se tiver que ofender, ofende. Se tiver que ferir, fere. Porque ela deseja controlar sobre outras pessoas. Uma pessoa manipuladora. E deixa eu falar aqui para você, querido. Todo manipulador, toda pessoa controladora, por detrás dela existe um demônio. Porque o pai de carteirinha dos manipuladores é Satanás. Satanás é manipulador de carteirinha. Ele é o presidente do clube dos manipuladores.
Deus já é o contrário. Deus é um Deus respeitador, educado, cavalheiro. É um Deus que jamais arrebenta a porta do nosso coração. Ele só entra no nosso coração se nós abrirmos a porta do nosso coração. Ele entra, faz uma festa, ceia lá dentro, traz alegria, promove paz ao nosso coração. Então lembre-se disso. Por detrás de toda manipulação está Satanás e seus demônios. Porque Satanás é soberbo, arrogante e é quem deseja controlar sobre outros. Nós não podemos ser manipuladores nem controladores, porque isso é um sinal de soberba. Outro sintoma de soberba: ostentar os seus direitos individuais. É aquele que sempre, quer direitos, mas não quer deveres. Quer exigir as coisas, mas não é capaz de servir os outros, de sacrificar, de flexibilizar, de abrir mãos, como nós estamos falando. É alguém que ostenta os seus direitos individuais. Uma pessoa soberba é alguém que recusa conselho. Às vezes ele até pede conselho, mas não escuta. E principalmente ele recusa, ele não ouve. Ele não ouve ninguém a não ser o seu eu, o seu ego inflamado, o seu ego absoluto, como fala Hegel. Não, ele pensa que está acima de tudo e de todos, inclusive da sociedade. E aí pode fazer as coisas mais horrendas por causa disso, porque recusa conselho. A Bíblia Sagrada diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Que o homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então é muito importante isso, querido. Ande debaixo de conselho, procure conselheiros espirituais, pessoas sábias, maduras, inteligentes, pessoas que realmente venham acrescentar na sua vida. E mais do que isso, não apenas ouça conselhos, mas atenda ao conselho. Se o conselho for sábio, se o conselho for abençoado, não recuse conselho, porque quem recusa conselho é soberbo. Soberbo também sempre é crítico, ele adora criticar o outro, mas ele detesta a crítica contra ele. Ele se ofende quando alguém critica ele. Ele adora apontar o dedo para os outros, mas odeia quando ele é confrontado com a verdade, quando ele é ferido com aquela realidade. Ele não aceita porque ele é crítico dos outros, aponta o erro dos outros, mas se ofende com as críticas de outras pessoas. Outra coisa, o soberbo é uma pessoa super sensível. Sabe aquela pessoa super sensível, Espírito de coitadinho, autoflagelação, autocomiseração, uma pessoa super sensível, no fundo é orgulhosa, é espírito altivo e está em queda e declínio na sua vida espiritual. Será que não estou falando de você? Uma pessoa super sensível, dodói, coitadinho, sniff, chororô daqui, chororô dali. Não podemos ser assim. Temos que ser quebrantados, temos que reconhecer os nossos limites, as nossas vulnerabilidades e entender que no Senhor nós triunfaremos e venceremos. A nossa força não está em nós, está no Senhor. Para de supersensibilidade. Seja aberto à mudança, seja aberto a pessoas que Deus colocar na tua vida para tratar com você. As pessoas são as ferramentas de Deus para forjar em nós o caráter de Cristo, para forjar em nós e nos aperfeiçoar no Senhor. São as pessoas, é o nosso cônjuge, são os nossos filhos, os nossos pais, as autoridades sobre nós, nosso pastor, a pessoa que nos ama, o nosso professor, aquela pessoa que é o nosso instrutor. Deus usa pessoas para tratar conosco. As pessoas são as ferramentas de Deus, na garagem de Deus, para forjar em nós pessoas segundo o coração de Jesus. Mas o soberbo ele é super sensível, ele é intocável, ele não aceita nada de ninguém, porque ele é super sensível. E por último, o último sintoma de soberba, o soberbo é alguém que pensa ter perfeições que não possui. Pensa ter perfeições que não possui. E é uma grande realidade, A pessoa se sente virtuosa demais, se sente acima do bem e do mal, acha que tem coisa, que é bonzão naquilo ou naquela coisa, mas na verdade pensa ter perfeições que não possui. Tudo isso tomado pelo orgulho, pela arrogância e pela altivez. Deixa eu terminar de novo com o versículo. A soberba precede a ruína, Provérbios 16, 18, e a altivez do espírito, a queda. A Bíblia Sagrada diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ouvido, atente para o ensino, acha o bem,
Você quer ter uma vida abençoada? Atente para esse ensino. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Confie no Senhor. Que a sua força seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em Deus. Lembre-se disso. Não confie no seu eu, no seu ego. Não se infla. Não deixe se inflamar o seu ego. Não, jamais. Nós temos que ser constantemente quebrantados, humildes, porque a humildade é a mãe de todas as graças divinas, mas o orgulho é o pai de todos os pecados satânicos. Tome cuidado com todos esses sintomas do orgulho. Viva uma vida humilde, quebrantada, singela, tenha singeleza de coração, seja acessível a todos. Sabe, lembre-se, as pessoas valem por aquilo que elas são, não por aquilo que elas têm. Tenha um coração puro diante das pessoas, ame as pessoas e louve a Deus com humildade, quebrantamento e singeleza de coração. Essa é a palavra de Deus nessa manhã para nós. Tome cuidado com a soberba. A soberba e a arrogância precede a queda. Foi a soberba e a arrogância, a autopromoção de Satanás, o orgulho e a rebeldia que fizeram com que Lúcifer, o anjo portador da luz, se tornasse o diabolos, o adversário, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo mortal também do ser humano. Tome cuidado com essa praga, com essa chaga, com esse vírus mortal chamado soberba. É uma coisa que a gente tem que vigiar sempre. O nosso coração precisa ser vigiado constantemente para que não tenha esses comportamentos, essas anomalias que venham denotar um coração soberbo, orgulhoso, arrogante e altivo. Tá joia? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quem busca o Senhor é feliz. Foi o que nós vimos aqui no final desse provérbio. Que coisa linda é ouvirmos a palavra de Deus, mergulharmos nas Escrituras e aprendermos com Deus coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você quiser semear no nosso ministério, se você for movido pelo Espírito Santo para de alguma maneira contribuir no ministério, na família pastoral, na nossa vida, na nossa família, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, que está aqui no link, em cima, embaixo, aqui no YouTube, no Facebook, e semeie na nossa vida. Quem semeia com alegria, colherá com júbilo da parte do Senhor. E também para conhecer o nosso ministério, aquilo que Deus tem feito no nosso meio, entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Se você tiver algum pedido de oração, coloque na descrição desses vídeos, aqui na descrição do Facebook e do YouTube, nós vamos estar orando por você, colocando a sua vida diante de Deus. Se você necessitar de qualquer coisa, entre em contato pelas nossas redes sociais, nós estamos disponíveis para atender os irmãos, ajudar você, orar pela sua vida e abençoar você de alguma maneira, em nome de Jesus. Nós fazemos parte da igreja Casa na Rocha, uma igreja em células, uma igreja que visa abençoar e edificar, onde Cristo é o centro. A palavra é o nosso fundamento e nós valorizamos e nos dedicamos aos relacionamentos. Essa é a nossa missão da nossa igreja, do nosso trabalho, do ministério de Deus a nós confiado. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração nessa manhã. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos cada um daqueles que nos ouvem agora. Que a tua graça venha sobre eles, que a tua unção faça diferença nas suas vidas. Que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam libertos, curados, restaurados, transformados, que a tua glória os alcance, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, que o seu coração, os seus corações sejam quebrantados na presença do Senhor, que a humildade se frutifique, cresça, floresça nos corações, a singeleza de coração e toda altivez, arrogância, prepotência, soberba e orgulho sejam quebrados pelo poder do Espírito Santo, destruídos do nosso coração, todas as anomalias comportamentais e possamos viver como disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, que possamos ser como Jesus, mansos no Senhor, que nos posicionamos em Deus e humildes de espíritos e singelos de coração. É o que nós te pedimos nessa manhã, à luz da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com, um abração, deixe seus comentários, sua descrição e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, Deus abençoe.